Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre Itaúsa, clássico de domingão aqui do Clube dos Dividendos, todo domingo às 6h48 da noite, 18h48. Hoje não vai ser diferente, com os resultados corporativos atualizados do primeiro trimestre de 2026. A gente vai percorrer aqui pela DRE dos últimos 15 anos, vamos falar sobre os resultados do primeiro TRI, alguns destaques, o nosso famoso desconto de holding. E aí, pessoal, mas muita estatística para trazer para vocês. Calma, tranquilidade, talvez um aporte baseado em dado, em evidências passadas na Itaúsa. Então vou comentar bastante, vou trazer para vocês o cenário de 2008, 2016, 2010, 2016, os piores momentos da nossa bolsa nos últimos anos, como que a Itaúsa performou lá e o que isso pode servir de informação para os nossos aportes. E Brunão aqui, digamos assim, entre aspas, né? Pele em jogo, estilo Taleb, porque sou fã da Itaúsa e investidor da Itaúsa também. Bom, o disclaimer tá na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre Itaúsa. Primeiro, começando aqui pelo primeiro TRI de 26. Bom, resultado positivo. Surpreende quem vos fala, pessoal? Sim, porque eu comecei a investir em 2010 e ali eu, sem ter muita noção, porque estava na faculdade, ainda jogava basquete, não me preocupava muito com macroeconomia e nem sabia. Não tinha conhecimento específico sobre impactos de política monetária fiscal direto e indiretamente no mercado financeiro, de curto, médio e longo prazo. E eu pude perceber, depois de uma década, que sim, apertos monetários entre Dilma II e Temer I dificultaram bastante balanços de companhia. E na Itaúsa, a gente não consegue colher esses impactos pelo Itaú, mas sim nas outras. Só que não é o caso. Tá? As outras foram muito bem no primeiro trimestre de 26, mesmo uma política monetária apertada. Eu quero dizer que o resultado da Itaúsa, como ali proxy do Itaú, foi muito bom e também proxy das outras investidas foi muito legal. Então cresceu ali o setor financeiro, cresceu também o setor não financeiro, e o destaque até de crescimento vai para o setor não financeiro. Você vai olhar para a AEG, é uma das companhias que pode, porventura, abrir capital. Sigam o pessoal da AGF, né, do Barsi, porque recentemente, não faz nem um mês, lançaram um vídeo sobre governança da AEG, sobre rolagem de dívida e dificuldade ali de se enxergar a contabilidade positiva ou não, estruturado ou não, balanceado ou não da AEG. Tá? Esse é um bom vídeo para vocês, de um analista que realmente faz jus ao seu trabalho, que entra dentro das minúcias da companhia. Quem quiser saber mais sobre a AEG, eu sugiro esse vídeo do pessoal da AGF, lá do Barsi. Tá? Sigam eles aí no YouTube. Você vai ter, pesquisa na AEG, vai ter um vídeo específico ali sobre ela e o potencial IPO, tá? Já digo que não é tão positivo o vídeo, mas sempre bom ouvir conversa, ouvir informação sobre quem de fato está pesquisando. Bom, feito isso, pessoal, vamos para a composição aqui dos resultados das investidas. A gente tem o Itaú com 4,3 bi, é a Itaúsa, né? 90 e tantos por cento. Agora, o resto, tá? Nós tivemos todo mundo contribuindo. A mais cíclica do portfólio da Itaúsa, se a gente colocar aqui sendo Alpargatas, tá? E Dexco, Porcelanato, Dexco e Porto Belo passando por dificuldades. Eu estou com o RI da Porto Belo esperando uma resposta para entender o quanto que as tarifas do Trump impactam ali as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Ela que tem sede nos Estados Unidos também de fábrica. A Dexco eu já não conheço tanto, mas são duas belíssimas empresas e um setor, pessoal, que é formidável, só que é cíclico. Mesmo assim, a Dexco apresenta resultado positivo no primeiro trimestre. Tá? Apresentou também a Alpargatas, um bom resultado. Alpargatas quase do tamanho da Motiva, da CCR. Tá? A Copa Energia, a EGEA e o grande destaque foi a NTS, geradora de caixa, sim, bruta, tá bom? Outros aqui, efeitos contábeis, por Ventura, 46 milhões para trás, e Tingo, tá? Resultados investidas, 4,8 bi aproximadamente. Lembrando que a Itaúsa vai ter bons milhões, tá? Bons milhões que eram débito e vão virar crédito, ou pelo menos vão deixar de ser débito, com a entrada da reforma tributária em 2027. Tá? Então ela vai ser mais eficiente. Esse desconto de holding que a gente vai falar agora, fechou o mês de abril em 19,6%, já é um desconto, pessoal, que talvez a gente
comece a enxergar com mais frequência. Ao olhar esse desconto no histórico pré-reforma tributária, eu falo para você, né, com toda certeza, tá cara. Tá? A Itaúsa mostra desconto com 24,5% para cima por cento. Tá? 24, 25, 25, 24, que também no finalzinho de 2025, ali com os aumentos dos dividendos e dos resultados. Esse tem sido ali os principais sinais de compra para a Itaúsa, se você for levar em consideração esse tal desconto histórico de holding, né? Que pega todas as investidas que ela tem no mercado, que ela investe, soma e vê quanto que é o market cap da Itaúsa. Então, soma-se o market cap de todas as investidas, soma-se o market cap da ITSA. E aí esse desconto hoje é de 20% aproximadamente. É um desconto crônico, que quando ultrapassou os 25%, determinou, na minha opinião, os melhores momentos de compra. Tá? Assim como abaixo dos 20%, você tem que ficar um pouco mais cético com essas compras. Certo? Eu acho que isso vai mudar para um outro patamar, talvez 15, 20, não sei, talvez 10, 15, não faço ideia. Mas a reforma tributária, como a própria CFO da Itaúsa já em diversas entrevistas anunciou, vai ter sim, tá? Uma eficiência tributária e uma eficiência fiscal, no caso, para ela, muito importante. Não chega a ser bilionária, mas são bons milhões, tá? Já para 2027. Bom, antes dessa eficiência chegar, o que eu tenho para trazer para vocês, pessoal? A Itaúsa de 2012 para cá tá na tela, tá? 2012 a 2026, sendo 2026 TTM, tá? Ou seja, esse resultado que vocês estão vendo na última linha é o acumulado dos últimos 4 trimestres, pega 2024 também. Ela está com uma projeção aí de 17 bilhões de lucro para o ano. Se ela continuar com essa tendência de crescimento, show de bola. Uma empresa que cresceu aqui aproximadamente 10% ao ano de 2012 para cá, em nenhum ano deficitário. Tá? E mesmo no pior momento da nossa economia, 2014 a 16 ou 2015 a 16, né, ela se manteve, tá? Não cresceu, não retraiu, ficou no 0 a 0 nesse 2014 a 16. Isso é importante, tá? Isso é importante para o seu cenário ali e a gente vai discutir bastante isso na volatilidade da companhia. O que eu quero trazer dos fundamentos aqui, pessoal, não tem nenhum red flag, a não ser uma bandeira vermelha ali para aportes, a não ser preço, tá? Preço, que preço é esse, tá? Eu peguei 2 indicadores, preço receita e enterprise value, né? O valor da firma receita, né? E esses 2 preços aqui estão esticados. Esticados para quê? No relativo da Itaúsa. A última vez que ela negociou 19 vezes receita foi 2018 e 2019. Tá? A última vez que ela negociou 18 vezes EV receita foi também 2018 e 2019. Então, ótimo. Não quero dizer que a gente marcou um topo, só quero dizer que a Itaúsa para os próximos 12 meses, a depender do valuation dela, o retorno é menor. Então o aporte tem que ser menor, minha opinião. E é isso que eu venho construindo com vocês ao longo de todo o ano. Tá? E por isso que eu falei dos 14,75 aos 15,90, eu sou vendedor de call. Sou menor comprador das ações mês a mês, assim como caiu abaixo caiu abaixo é uma boa, né? Veio abaixo dos 12,50, bingo. Eu volto a ser comprador e a gente vai chegar nessa parte aqui no vídeo, lá na análise técnica. Ela está num período de forte investimento, por isso que o fluxo de caixa livre dela é negativo já há um bom tempo. Então esse é o perigo dela aqui, mas o Itaúzão tá lá para isso. Para conseguir ali notas de créditos maravilhosas e manter uma alavancagem baixíssima. Eu só acho que os dividendos em 2027 tendem a ceder um pouquinho. Tá? Então, não fique mal acostumado. O crescimento dos dividendos de 2012 até 2025 se deu em 24% ao ano. Porém, em anos específicos bombou, como foi 2018, 2019 e como está sendo 2024, 2025. Tá? Não sei se 2026 a gente vai ter em relação a 2025 vai ser maior. Creio que não. Tá? Então você deve ancorar as expectativas para aquele yield médio. Se eu for trazer aqui para vocês o dividend yield da Itaúsa, deixa eu ver se eu consigo incorporar ele aqui no gráfico para vocês. Tá? Nós vamos ter um dividend yield bruto médio de 6,3, máximo 14, mínimo 3,7. Então aqui é legal, acho que
É um resumão, pessoal. Eu adoro esse site do Fundamentei. Vou ser aluno deles agora nesse mês aqui de maio, né? Eu tirei aí março, abril, maio, mas principalmente abril, maio e também junho para atualizar alguns estudos. Então, ETFs, Asset Allocation, Valuation foram ali os principais. E vamos ver se no segundo semestre eu incorporo alguma coisa de análise técnica também para fazer aquela renovação e até me ajudar aqui na construção de conteúdos para vocês, tá? Eu adoro esse site por isso, né? A facilidade que eu tenho de olhar aqui uma análise vertical, uma análise horizontal e trabalhar para vocês um pouco de bom senso. Então, Itaúsa, alguns bons sensos eu trouxe para vocês. No caso do lucro, é uma empresa que cresceu o lucro, como eu falei, em 10%. O dividend yield na casa dos 6%. Tá? E o provento, você tem bumps, você tem anos ou dupla de anos, né? 2 anos consecutivos, 2018, 19 e 2024, 25, com um crescimento forte. Depois ele faz a regressão à média. Então, se você alocar na Itaúsa, pessoal, hoje, não faça o seu preço teto, caso utilize essa estratégia, em relação ao dividend yield dos últimos 12 meses. Vai para os últimos 10, vai para os últimos 5 anos, 3 anos ou até 10 anos, se você tiver capricho na sua conta. Beleza? Vai ser mais interessante. Você vai ter um aporte mais consciente. Não vai mudar muita coisa, até porque a Itaúsa no longo prazo é formidável. Ela de longe bate o CDI, como o próprio se vocês baixarem aqui, tá, o histórico de desconto da Itaúsa, no site da Itaúsa, vocês vão ter acesso a esse PDF. E na parte de baixo do PDF, pós o desconto, etc., você vai ter esse gráfico, que vai te animar, sem dúvida nenhuma, nos investimentos da Itaúsa. Então, a Itaúsa, o retorno total, considerando o reinvestimento de dividendos, você tem ali em 12 meses, 5 anos e 10 anos essa rentabilidade. A rentabilidade é muito, tá? Mas é muito maior do que foi o CDI, do que foi o dólar, foi o SP500. Do SP500 a briga é mais forte, mas com certeza o Ibovespa e CDI ficam para trás. Certo? Então esse gráfico eu acho que é o cara que vai te dar tranquilidade para continuar alocado. Agora vamos entrar na minha área aqui técnica, tá? E a minha área técnica eu quero começar com média, mas até antes da média, vamos trazer aqui mais um gráfico que mostra o retorno dela de 1994 para cá. É um retorno enorme que, se você comparar com o CDI, deixa eu ver se consigo dar um zoomzão, tá? Para trazer para vocês um pouco mais de amostra para quem é novo no canal. Tá aqui, pessoal. Então, de 1990 e nada, tá? Nós temos a Itaúsa aqui com 52.700 lá vai fumaça e o CDI com 9.500 lá vai fumaça. Tá? Então, o CDI foi muito... a Itaúsa foi muito melhor do que o CDI, por isso que, assim, vale pelo menos o seu estudo, caso queira virar um holder da companhia. Agora, vamos lá para a parte técnica. Então, a partir de agora, pessoal, no vídeo eu quero construir com vocês o bom senso, não utilizar a análise técnica simplesmente para trading, tá? O que vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Primeiro vamos pela linha meio azulzinha, tá? Esse par de linhas aqui é minha média de 200 períodos, suavizada e ela bruta, tá? São dois tipos de médias que a gente pode utilizar, suavizadas por 21 períodos, mas ela é de 200 e ela crua, tá? De 200 períodos. Então é a média de 200 períodos no gráfico semanal, beleza? Embaixo você não tem a média de 200 períodos nesse gráfico de barras verticais. Você tem a distância em relação ao preço de tela da média de 200 períodos. Então, a distância do preço em relação à média de 200 períodos. Então, você está vendo que está bem distante, né? E essa distância, pessoal, eu faço os meus estudos quant, né? Vamos chamar estudos quant para dar uma gourmetizada aqui, tá? Em 2018 e 2019, no bull market que nós tivemos, ali em 19 de fevereiro de 2018, a Itaúsa se distanciou em cerca de 85,88% da média. Tá? 85% distante para cima da média. Tá? E ali foi um topo. Né? Assim, a gente só vai saber disso depois, né? olhando para trás, num futuro bem distante já, mas foi ali um momento em que a Itaúsa mais se esticou, se distanciou em relação à média, para cima. Bom, até encontrarmos 2026. 2026, a Itaúsa, por diversas semanas, cutucou aqui uma distância de 85 ou até mais. Tá? A Itaúsa chegou, se eu for aqui ser bem caprichoso,
a se distanciar a ponto de ficar 97%. Então eu sou sempre muito cauteloso em utilizar indicadores de amplitude para cima, né? Ou seja, o mercado não tem limite para subir, é infinito. Agora, para baixo eu sou um cara que gosta bastante. Então, o evento da regressão à média, para mim, é muito mais importante do que o estudo da expansão para o infinito. Tá? Então, Buzz Lightyear é menos importante do que, de repente, o cidadão que inventou a teoria da regressão à média. Tá? Prefiro. E aí, qual que é o que seria para mim a regressão à média? E até, porventura, não só a regressão à média, mas os descontos. A gente pode utilizar diversos indicadores, até retração de Fibonacci, se você quiser traçar aqui, para tentar identificar o que seria uma regressão à média. Eu vou trazer para vocês aqui rapidamente. Parece um arco-íris aqui o meu Fibo, porque está no default. Deixa eu trazer ele para a direita, para eu enxergar ele direito. Um pouquinho mais bacaninha. Eu acho que tá bom, né? Log, por favor. Ah, não consigo por log? Então, calma lá. Fica ruim. Então, volta. Deixa assim mesmo. Beleza. Então, assim, um estudo rapidamente para você. O da expansão em relação ao distanciamento da média. De julho 22, que foi o mais distante para baixo. Chegou ali a menos 13%. Até a expansão, que foi agora em 2026. Então, 2022 a 2026, tivemos o distanciamento maior para baixo e o distanciamento maior, por enquanto, para cima. A média é 41,75%. Nós estamos a 60,27%. Brunão, caramba, então a Itaúsa tem que cair mais 20, então? Não, calma. A média, ela é móvel. Ainda bem, não é estática. Tá? Então, se os preços ficarem parados, a média, a cada semana que passa, ela vai subindo, certo? Ela está hoje na casa dos 8,9 aos 7,66. Essa é a média de 200 no gráfico semanal. Certo, pessoal? Então, eu quero dizer que sim, eu quero ver esse preço retornar à média. Óbvio, é o setup bonitão. Mas não necessariamente precisa retornar à média. Pode retornar 40% distante da média, já vai estar ok. Já vai começar a ser descontado. Aí, se porventura eu quiser ser ainda um pouco mais matemático, vamos assim dizer, você manda bala nos 75%. Por que não? Tá uma coloração, tá um arco-íris mesmo isso daqui, né? Deixa eu pôr tudo branco ou tudo preto. Tudo branco. Tira esse fundo esquisito. Aí, não sei se melhorou muito não, mas beleza. Deixa eu só estender para a direita. Beleza, agora sim. Não precisa também ser tão forte assim. Beleza. Tá. Razoável. Então, entre 41% a 14% é o meu período de volta dos aportes. Se eu fosse utilizar, porventura, somente esse indicador. E eu colocaria ali 25% como sendo para mim, dos 69% até os 97%, eu compraria menos. Dos 41 até os 14 eu compraria mais. Bom, uma estratégia simples, quantitativa aqui em relação ao distanciamento da média em um gráfico semanal. Bom, divaguei um pouco nos meus estudos, a nerdologia técnica, pessoal, para investidores de longo prazo. O que eu quero ver de fato, tá? É um desconto estilo 2021 a 2023. E esse desconto no distanciamento da média, ele para mim tem nome e sobrenome. A gente está falando de 13% para cima a 11% para baixo. É esse miolo aqui que estão os melhores aportes, segundo esse estudo, segundo esse indicador. É o único indicador que eu utilizo? Não. Tá? E eu quero trazer para vocês uma última estatística. É que lá em 2018, quando se distanciou 85% da média, a Itaúsa cedeu, pasme, pessoal, de máxima a mínima no gráfico de linha. No gráfico de quina até mais do que isso. Tá? Porque gráfico de linha só contempla abertura e fechamento, e não máxima e mínima. Chegou a ceder 28,86%. Tá? 28,80% e lá vai fumaça por cento. A gente está falando, pessoal, de algo em torno, deixa eu trazer para vocês aqui mais aproximado, algo em torno de R$10,60. Tá? 10,60. Se a Itaúsa hoje cede a 10,60,
poxa, ela ia se aproximar da média de 200 e aí iríamos ter ali uma foto maravilhosa, estatística, para comprar mais. Então, o caixa, se você é um assalariado, se você tem renda ali de vez em quando, o caixa para você comprar mais, caso isso aconteça, você especule que isso vai acontecer, é feito agora. Ou é feito durante a Itaúsa negociando aí a 60% da média, 85% da média, 97% da média. Beleza? Pessoal, bom senso então para vocês, um estudo aqui Quant 10,60. Então, a ver, tá? Por que não? Agora, vamos para algo que é ainda mais objetivo. Por quê? Esse gráfico, pessoal, ele é um gráfico semanal da Itaúsa. Mas e se eu colocar no gráfico diário da Itaúsa? Muda tudo, tá? Muda a percepção em relação à média de 200. A média de 200 agora, no gráfico diário, está em 11,82, 11,62. Se eu pôr no gráfico semanal, no gráfico X, Y, Z, vai mudando. Bom, por isso que a análise técnica, ela tem poucas escolas, ou melhor, poucas informações que são unânimes. Quais informações são essas? Que não importa o tempo gráfico que você esteja usando ou o indicador que você esteja usando. São informações como gap de abertura, preço de abertura, preço de fechamento, preço de abertura do ano, do mês, máxima, mínima. Então, eu, como analista técnico, eu dou muito mais peso para esse tipo de informação. Que independe a futurologia que você escolhe, a sua estratégia, todo mundo vai ler e é fato a mesma informação. Não há margem para subjetivismo ou ser discricionário. Não, cara, aquilo ali é um fato. Um gap de abertura é um gap de abertura no gráfico de 60, no Renko, no TIC, na mãe de Ná que você queira fazer com a análise técnica, certo? Então, eu dou importância porque eu acabei de falar para vocês até agora no distanciamento da média, etc. Dou, pero no mucho, tá? O que eu vou dar mais importância, por exemplo, é esse estudo. Esse estudo que inclusive está no curso lá de análise gráfica para investimento de longo prazo, para quem é assinante aqui ou para quem abriu conta lá na Toro, né? Convido a todos a abrirem conta, é free. Na Toro depositar um cascalho, vocês têm acesso a esse curso, por exemplo. Agora, o que eu vou fazer nesse estudo, pessoal? Eu vou pegar aqui o pior momento da Bolsa. 2010 a 2016. E esse aqui é a Itaúsa da abertura do ano até o fechamento desses anos. E aí eu quero pegar o caos. Tá? O caos foi justamente 2011. Foi aqui, ó, agosto de 2011. Ali foi o caos. A Itaúsa, em agosto de 2011, ela cedeu. Tá? Em agosto de 2011, ela cedeu 37,25% em relação à abertura do ano. Esse é um dado, pessoal, que se você está investindo stock picker e você gosta do meu trabalho, eu vou chamar você para fazer meu curso, obviamente, gratuitamente lá na Toro. E se porventura eu tiver aqui força mental para atualizar o macro trader, é mais ou menos isso que você vai aprender como sendo um dos pilares. Você tem que saber essas coisas. Porque isso mantém você pragmático, não só nos fundamentos, é dever de casa. Decidir investir na Itaúsa não é por causa disso que eu estou falando para você, é por causa dos fundamentos. Aí se você vem para a escola do macro, a escola do valuation, a escola da análise técnica, você tem que tentar se apoiar naquilo que, independente do que o afegão pensa, a informação é igual para todos. Tá? E aí você começa a entregar o quê? Média, mediana, desvio padrão, máxima, mínima. E essas são as informações que, na minha opinião, é que faz sentido você se apoiar e tomar uma decisão, aportar mais, aportar menos, especular com venda de put, venda de call, etc. São aquelas informações uniformes, né? Independe de onde é vista, de que tempo gráfico é vista, de que momento é vista. É um fato ali que não dá margem à interpretação. Certo? Então, o que não dá margem para interpretação? Para interpretação para mim. Se você acha que estamos vivendo um cenário econômico, por exemplo, ou de mau humor para a bolsa, parelho a 2010 e 2016, saiba que o retrovisor da Itaúsa para aquele cenário, o péssimo, tá? Não é a regressão à média, é o tiro porrada de bomba. Foi 37% de queda. Abril, janeiro, deu ali em agosto, estava caindo quase 40% em relação ao preço de abertura de janeiro. Certo? Feito isso, vamos lá para o gráfico atual. Se a Itaúsa ceder da abertura, a abertura se deu em 11,63 esse ano aqui, pessoal.
Célula CD 37 pulsa, pessoal. Tá aqui, ó. É esse número aqui. Ah, o que eu faço com essa informação? Bom, você tem lá X reais que você investe por mês, certo? Se você tem esse cenário como provável, você atribui uma probabilidade, 10%. Desses X%, você tira 10% e deixa no CDI. Todo mês. A cada mês que não chegamos a 7,37, você vai acumulando esse caixa. Esses 10% que você está tirando do 100, que todo mês você investe. Bom senso. Bom, nada mais, nada menos. Assim como as outras informações do vídeo do domingo passado, eu passei para vocês. Eu, Bruno, 12,19, 12,50, tô voltando. Via lançamento de puts, vou lá, bam, bam, bam. Mas eu também sei do 11,63, eu também sei dos 10,19, 10,9,53, que estão na casa, se não me engano, ali dos 20% de queda em relação à abertura do ano. Tá? Esses 12 aos 11,70 é 20% de queda em relação à máxima do ano. Que está no DNA da Itaúsa, recente. Foi isso que aconteceu no final de 2024. Certo? Então são 16 barras que eu quero, 16 semanas de queda, mais 20%. Aí para mim tem tempo e preço simétricos. O aporte maior vai ser ali. Certo? Vamos voltar para cá. Brunão, eu acho que vai ser ruim como foi 2010 a 2016 para o mercado, etc. Mas eu acho que a gente vai ter um crash. Bem, o que você tem que fazer no crash, cara? Aqui, ó. Vamos diminuir a amostragem. Vamos pegar 2007 a 2009. O crash foi em 2008. 2008, vamos dar um zoom aqui pra gente ver a desgraceira aqui. Cliquei errado. Aí. 2008, pessoal. Lá em outubro, ela tava caindo 50,83% da abertura do ano. Então, você vem aqui, em vez de 30 ela vai fumaça, você vai para 50. Nem preciso dizer para onde vamos, né? A gente abriu em 11, seria 5,50. 50%. Beleza, pessoal? Isso dá pragmatismo e lógico. Faça para cima também. Aliás, foi para cima. Aliás, é para cima que está essa zona cinza aqui, ó. Alvo estatístico. Por quê? Abrimos em 11,63, subimos X% para cima, é mais ou menos o que ela sobe, eu sou vendedor de call. Pronto. O analista que gosta de FIBO, ou de SMC, ou de Wyckoff, que também não deixa de ser SMC, ou de... Poxa, eu quero fazer um curso do Márcio Noronha, ou do Ogro, ou do... Cara, do trader tal, ao analista tal, ao youtuber tal. Todo mundo tem a mesma informação quando você pega análises como essa. É a mesma informação, pessoal. Então, se eu tivesse que dar um conselho para vocês que utilizam gráfico para investir no longo prazo, utilizem informações que têm 0% de chance ou de margem para interpretação. Ela é igual, idêntica, imutável para todo e qualquer afegão que esteja fazendo, afegona é boa, né? Afegã que esteja fazendo análise. Certo, pessoal? Bom, é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.